você imagina o trabalho de um faroleiro? Provavelmente como o paraíso de um introvertido. Ficar sozinho em uma rocha no meio do mar, observando as ondas furiosas e mantendo a luz acesa. Mas o isolamento tem seu lado negativo. Ninguém saberá se algo acontecer com você. E esse foi exatamente o caso com os Guardiões do Farol das Ilhas Flannan. 15 de dezembro de 1900. Era um dia bom e calmo. Em tais condições climáticas, os faróis não são cruciais para a segurança dos navios. Mas ainda assim, o Ashtor, um barco a vapor que passava pelas Ilhas Flannan a caminho da Filadélfia, percebeu que o farol de Island Moor não estava funcionando. O capitão do navio anotou em seu diário de bordo e deixou de lado. Então, apenas 3 dias depois, quando o Ashtor chegou ao porto de Lythe, essa estranheza foi relatada. Um navio foi imediatamente equipado com Joseph Moore, um faroleiro, para ser levado a Island Moor. Mas o tempo estava ruim desde o dia anterior e foi impossível zarpar por mais de uma semana. Finalmente, em 26 de dezembro, 2 coisas aconteceram. Hesperus, que era o nome do barco de socorro, chegou ao farol e ficou óbvio que o local esteve abandonado durante esse tempo. O farol era comandado por 3 pessoas, James Ducat e Thomas Marshall, os faroleiros regulares, e Donald MacArthur, um faroleiro ocasional que estava substituindo o outro que estava de licença médica. Havia também um quarto, um homem rotativo que no momento estava na costa. A tripulação do Hesperus, no entanto, foi recebida com um silêncio mortal. Parecia que ninguém estava presente. Caso contrário, pelo menos um deles estaria esperando o navio no cais. Esse foi um sinal alarmante, mas não o único. Na chegada, James Harvey, o capitão do navio, também notou que não havia sinalizador no mastro para receber o barco de socorro e todos os suprimentos haviam sido deixados na parte externa, enquanto deveriam ter sido levados para dentro. Harvey tocou o apito do navio. Nenhuma reação. Um sinalizador foi disparado no ar, mas isso também não surtiu efeito. A sensação de mal-estar aumentou no Hesperus e Moore decidiu usar um barco e ir sozinho para investigar. Estava ameaçadoramente quieto na ilha. O farol estava escuro e sem vida, apenas gaivotas faziam companhia. Moore passou a explorar o território e a própria construção, e o que ele encontrou o perturbou ainda mais. Não havia sinal dos faroleiros, nem mesmo um vestígio. Tanto o portão principal quanto a porta de entrada do farol estavam fechados. As camas estavam desfeitas e, mais sinistramente, todos os relógios haviam parado. Isso significava que os homens estavam ausentes há mais de uma semana. Pensativo e alarmado, Moore retornou ao navio e levou 3 voluntários consigo para investigar mais a fundo. Dentro do farol, eles viram outros sinais de que os guardas saíram às pressas. Havia uma cadeira virada perto da mesa de jantar e faltavam 2 dos 3 casacos impermeáveis. O terceiro ainda estava no gancho, o que era estranho. O clima na semana anterior foi terrível, então por que um dos homens deixaria o farol sem proteção? E em qualquer caso, as regras ditavam que sempre deveria haver pelo menos um deles no posto cuidando do farol. Para que os 3 saíssem ao mesmo tempo, algo de ruim deveria ter acontecido. Quando os homens voltaram para o Hesperus, o capitão Harvey usou o telégrafo para enviar uma mensagem para o Northern Lighthouse Board, onde dizia que um terrível acidente acontecera nas Ilhas Flannan e que todos os faroleiros haviam desaparecido. Seu palpite era que as pobres almas haviam sido varridas pelo mar revolto ou haviam caído de um penhasco. Harvey solicitou uma investigação oficial a ser realizada e em 29 de dezembro, Robert Muirhead, um superintendente do Northern Lighthouse Board, chegou para fazer exatamente isso. E aqui é onde as coisas mais estranhas começaram a aparecer. Muirhead encontrou o diário de bordo do farol que os homens mantiveram até o desaparecimento, isto é, até a hora do jantar de 15 de dezembro. Em 12 de dezembro, Thomas Marshall escreveu que havia ventos fortes, como nunca vira em 20 anos. Além disso, os outros 2 homens começaram a agir de uma maneira muito estranha. Ducat, de acordo com o diário de bordo, estava muito quieto e MacArthur estava chorando. Maneira estranha a esse respeito foi um enorme eufemismo, no entanto. Todos os 3 faroleiros eram homens durões
E MacArthur era um marinheiro veterano. Era simplesmente impossível que ele pudesse estar chorando por causa da tempestade, não importa o quão terrível ela fosse. A anotação de 13 de dezembro dizia que os ventos ainda estavam uivando e o mar estava ainda mais violento do que no dia anterior. O diário sugeria que os 3 homens estavam aterrorizados, o que era de novo muito estranho, já que eram experientes e sabiam que estavam seguros dentro do farol. As intempéries não podiam fazer nada contra uma estrutura de pedra robusta construída especificamente para resistir a condições adversas. Mas talvez o mais inquietante de tudo isso tenha sido o fato de não ter havido tempestades nos dias 12, 13 ou 14 de dezembro na região. O diário disse, no entanto, que o céu limpou apenas na manhã de 15 de dezembro, e essa foi a última escrita. Os faroleiros desapareceram na noite do mesmo dia. Há tantas inconsistências em toda essa história que ela permanece um mistério até hoje. Não só a investigação oficial não encontrou nenhuma evidência clara do que havia acontecido no farol de Islandmoor, mas também tornou a situação ainda mais desconcertante. Assim que as notícias chegaram ao continente, teorias selvagens começaram a pipocar de todos os cantos do Reino Unido. Uma das mais populares dizia que os homens tinham enlouquecido, o que não estava fora de questão, considerando as anotações do diário de bordo. Ninguém na área confirmou a existência de tais tempestades, então ou havia um erro nas anotações do diário, ou o mau tempo tinha sido incrivelmente localizado. E como os faroleiros estavam se comportando de uma maneira muito estranha antes do desaparecimento, parecia bastante plausível que eles pudessem ter enlouquecido e talvez pulado da ilha para o mar. Outras teorias eram muito menos confiáveis e especulavam sobre qualquer coisa e tudo, desde atividades sobrenaturais até operações secretas do governo. Embora, por que o governo estaria interessado em eliminar 3 faroleiros para que um farol no fim do mundo permanecesse obscuro? Ainda assim, havia também a versão oficial dos acontecimentos e fazia pelo menos algum sentido. Veja bem, a face ocidental das instalações do farol foi severamente danificada por tempestades recentes. Os corrimões de ferro foram dobrados, a ferrovia de ferro ao lado do caminho foi arrancada do concreto e a grama foi arrancada do topo de um penhasco de 61 metros de altura. Estas evidências mostraram que as ondas e o vento foram particularmente selvagens, e lá estava a explicação para o misterioso desaparecimento dos faroleiros. No dia 15 de dezembro, 2 dos homens devem ter saído durante a tempestade para fixar a caixa no patamar oeste, que continha cordas de amarração. Eles estavam fora há algum tempo, quando o terceiro, que havia ficado no interior como as regras exigiam, notou uma onda anormalmente grande atingindo a ilha rapidamente. Ele pensou que não havia tempo a perder, saltou, derrubando a cadeira em que estava sentado e correu para avisar os outros 2 do perigo iminente. Ele estava com muita pressa, então não parou para pegar seu casaco impermeável ao sair, mas aparentemente ele estava atrasado. Quando alcançou seus companheiros, a onda já havia chegado à ilha, e como todos estavam perigosamente perto da borda, ela os arrastou do patamar. Parece uma teoria bastante plausível, mas há algumas lacunas nela. Em primeiro lugar, não explica de onde veio a tempestade. Os faroleiros desapareceram na noite de 15 de dezembro, e segundo todos os relatos, o clima naquele dia estava bom e o mar estava calmo. Até mesmo o diário de bordo dos detentores confirmou isso. Então, como uma enorme onda apareceria naquele dia sem qualquer aviso? E em segundo lugar, novamente de acordo com as anotações no diário de bordo do farol, o dano causado à face oeste foi feito antes do desaparecimento dos homens. Então, eles haviam testemunhado o caos, mas na verdade sobreviveram a ele. Desde 1900 foram formuladas muitas outras teorias, incluindo ondas estranhas levando um dos homens e os outros sendo varridos enquanto o ajudavam. Além disso, alguns teorizaram que uma grande onda poderia ter entrado em um barranco estreito pelo patamar ocidental e explodido com força, empurrando os homens que estavam tentando proteger o equipamento perto da borda. Nessa teoria, o terceiro faroleiro também estaria correndo para ajudar seus colegas, mas sofreram o mesmo destino que eles. Mas qualquer das hipóteses, críveis ou sem sentido, nenhuma delas nos deu qualquer pista sobre o que realmente aconteceu com os 3 homens corajosos de Islandmoor.
Quem sabe, talvez um dia tenhamos as respostas? O que você acha que fez com que os faroleiros desaparecessem da ilha? Deixe-nos saber nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. Mas ei, fique ligado, temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Tudo o que você precisa fazer é escolher um dos vídeos na tela, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida.